Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Está no finalzinho do Novo Testamento, Tiago 3, verso do 1, nós vamos caminhar até o 10. Tiago 3, do 1 ao 10, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tem uma mensagem que fala sobre a língua, sobre a nossa comunicação. É interessante que até os surdos, em regra eles são surdos, eles têm capacidade de falar, eles não falam porque eles não aprenderam a pronunciar as palavras, porque eles não ouviram. A gente costuma falar, surdo-mudo, são poucos que são surdos e mudos. Em regra eles só são surdos, eles não falam por uma incapacidade. Por isso que às vezes na sua igreja, se tem um surdo lá, de repente dá um grito. Eu sei que ele já viu essa experiência, porque ele não tem essa noção do local, e às vezes quando ele se emociona, ele pronuncia som, sem ter essa noção de como está esse som no ambiente. Mas até os surdos, eles se comunicam pela língua de libras, língua de sinais. Então também fala. A fala, necessariamente, não é aquilo que eu verbalizo com os meus lábios, não é? Eu posso olhar para a sua roupa, olhar para o seu corpo e mandar uma mensagem horrível para você, não é? Assim como também eu posso, com o meu rosto, com o meu corpo, mandar uma mensagem para você. A gente entende que a língua é esse membro do nosso corpo, mas a gente precisa pensar de uma maneira mais global, de que a língua é toda a comunicação que sai de você e passando para aquela pessoa. E aí, se a gente olhar para a história, a gente vai ver em Gênesis que disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso nós vamos estudar diversos outros processos na humanidade. Um presidente americano disse, está autorizado. Uma bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki e milhares de pessoas morreram. Um americano falou, I have a dream, when the black and the white walk together. Eu tenho um sonho quando negros e brancos vão caminhar juntos. E um homem negro presidiu os Estados Unidos. Então, a nossa palavra, ela tem poder. Tem poder tanto para dar vida, como tem poder também para gerar a morte. E a Bíblia nos leva a uma consciência, e aqui Tiago escreve, de que a sua língua, de que você é um instrumento do Senhor para a edificação das pessoas. E essa pergunta você tem que saber responder. A minha língua, eu sou um instrumento de edificação, eu sou um instrumento de bênção, ou eu estou sendo um instrumento de maldição? O fato de eu frequentar uma igreja, o fato de eu ser cristão, isso não me inabilita para fazer o mal. Eu posso ser um pastor, um bispo, um membro, um obreiro, um diácono, um evangelista, missionário, mas esse mesmo membro que eu tenho, o ímpio tem, ou qualquer pessoa tem. E aí eu tenho que saber, como o Tiago escreveu, vejam como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Não importa o tamanho do fogo, Às vezes é algo pequeno, mas que causa uma grande destruição. E depois ele ainda faz uma outra comparação. E olha que os navios da época de Tiago não eram os navios da nossa época, A gente se aproximar da janela aqui, a gente vai ver navios que eram muito maiores. Ele fala, olha,
Um grande navio ele é conduzido por um pequeno remo. Então a nossa língua, embora seja pequena, nós podemos trazer grande destruição para as pessoas ao nosso redor. E aí eu preciso ter essa consciência. Como estou usando esse mesmo? Então, primeiro ponto, abra aí a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, verso 8. Antigo Testamento, profeta maior, Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, no verso 8. 586. Jeremias, capítulo 1, verso 8. Nós vamos ler do 8 até o 10. Jeremias 1, do 8 ao 10, diz o seguinte: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Aqui Deus deu uma palavra para o pequeno, para o jovem Jeremias, porque Deus chamou Jeremias para ser um profeta, e Jeremias falou o seguinte: Senhor, eu sou pequeno, não sei falar, não é para mim. E aí Deus falou para ele assim: eu estou com você, eu estou te dando autoridade. Você tem autoridade tanto para destruir, quanto para dar vida, para edificar e para plantar. Então eu preciso ter consciência desse poder. Eu, como servo de Deus, como cristão, eu preciso saber que na minha palavra tem poder. Ah, Luiz, todo mundo sabe disso? Não. Muitos de nós ficamos pecando toda hora. Quantas pessoas hoje estão brincando com o nome de Jesus? Qualquer brincadeira no serviço, na sessão, em casa, na família, as pessoas que estão ao meu redor, eu chamo a atenção, eu falo: fulano, para que você falou o nome de Jesus? Para que você está usando essa expressão? Existem expressões que expulsam demônios, que dão vida, que ressuscitam mortos, e a gente está usando assim: consegui afinar o violão. E aí fala, às vezes, uma expressão, faz coisas assim que não convém naquele momento, sabe? Consegui fechar a porta, e às vezes traz o nome de Deus, e quando você vai lá e lê a palavra de Deus, a Bíblia te ensina a você não usar o nome de Deus em vão. Quando você vê a expressão aleluia, aleluia é uma expressão muito carinhosa dos hebreus, dizendo assim: Deus seja louvado. E eles tinham cuidado de não falar o Iavé inteiro. Então eles falavam aleluia, Iá, só usavam Iá, só usavam assim a parte inicial do nome de Deus. Alguns dizem que os escribas, quando eles iam ali escrevendo a palavra de Deus, quando ia escrever o nome de Iavé, o nome do Senhor, eles lavavam as mãos, eles tinham todo um ritual assim, um cuidado com o nome do Senhor. E hoje, às vezes, a gente vê assim, uma banalização, uma maneira, uma brincadeira, assim, coisas que não convêm. Então eu tenho que ter consciência que a minha palavra tem poder. Quando eu uso o nome de Deus, tem mais poder ainda, e de que isto é real, não é algo da minha mente. E às vezes a gente fica falando certas coisas, esquecendo que a nossa palavra tem poder. Quando Jesus estava andando com os discípulos, ele chegou para uma figueira ali e disse: olha, ninguém mais coma fruto de ti. O interesse de Deus não era matar aquela figueira, não. O interesse dele era tão somente ensinar para os discípulos que na nossa palavra tem poder. E isso é você, tanto numa igreja, pregando, seja você no seu dia a dia, no seu trabalho. Uma vez eu estava lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, fazendo curso de cabo, e nós íamos para o culto, éramos 8 evangélicos, e um rapaz, a gente estava fora da nossa cidade, ele não sabia onde estava a identidade dele. E ele chegou para a gente e disse o seguinte: eu não vou no culto porque eu não sei onde está meu documento. E eu virei para ele, estava todo o grupo já fora do alojamento, falei: volta lá porque você vai achar esse documento. Vai lá e procura que você vai achar, nós vamos te aguardar. Ele tomou um susto com aquela minha palavra, né? Mas ele foi, voltou, achou, e nós fomos para a casa do Senhor juntos. Sabe assim? Creia nisso. A tua palavra tem poder. E seja em coisas pequenas, no seu dia a dia, profetiza. Sabe? Traz à existência aquilo que você quer. E aí, existe esse pensamento de que a nossa palavra tem poder, mas a gente também precisa lembrar agora de um segundo tópico. A palavra também tem poder para o mal. E aí nós precisamos, tão somente, evitar falar o mal, mas também tomar cuidado com as palavras negativas que você recebe. Aí volta comigo lá no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 6.
Tiago, capítulo 1, verso 6, do texto que nós lemos inicialmente. Diz o seguinte, a palavra de Deus: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Capítulo 3, olhei errado, capítulo 3, verso 6. Tiago 3, 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, existe uma frase que eu ouvi recente dizendo, né, que o diabo não está brincando de ser diabo, mas tem crente brincando de ser crente. Então, as pessoas podem brincar com as palavras, mas você que conhece a palavra de Deus não pode brincar com as palavras e também não pode negligenciar as palavras que você ouve. Então, quando alguém chega para você e dá uma palavra negativa, às vezes você pode ser educado e não responder verbalmente aquela pessoa na hora, mas dentro de você, você precisa mandar uma mensagem para você mesmo: eu não aceito isso, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, isso não é o que Deus tem planejado para mim. Por que isso? Quantas mensagens negativas eu já ouvi na minha caminhada? Quantas mensagens negativas você ouviu na sua caminhada? Não é? Eu estava fazendo faculdade, fazendo minha monografia, me esforçando muito. Já estava no meu 9º período da faculdade de Direito. Não tinha sido reprovado em nada. E meu professor vira para mim e fala assim: Cláudio, ele falou com palavras bonitas, né? Um juiz aposentado, mas ele falou: Cláudio, eu vou te reprovar, mas no próximo semestre você termina a sua monografia. Eu virei para ele e falei assim: professor, eu vou passar com 10 no senhor, e o senhor vai ver. Eu não aceitei aquela palavra negativa e eu saí dali, não é somente sair dali, não, eu tive uma atitude com relação àquela palavra que ele falou. E aí eu comecei a virar noite, a estudar madrugadas, preparando a monografia e consegui terminar a monografia e fui aprovado na matéria de monografia. Não tirei o 10 que eu queria, mas eu fui aprovado. Aquela palavra de reprovação eu não aceitei. Não é? E você, com certeza, você está lembrando quantas palavras. Certa vez eu cheguei para uma pessoa, estava vendo televisão e eu falei assim: eu vou passar naquela ponte ali, uma ponte que tem nos Estados Unidos. E a pessoa virou para mim e falou assim: só se for em outra vida. O que a pessoa disse para mim? Você vai passar a sua existência aqui e esse sonho que você tem, você não vai realizar. Mas eu ainda era criança e falei: não, eu vou conseguir. Hoje eu não fui ainda nessa ponte, não fui nos Estados Unidos por uma questão de prioridade. Eu tenho outras prioridades na minha vida e isso não foi prioridade para mim. Mas graças a Deus hoje, se eu quisesse ir, eu poderia ir lá com minha esposa, tirar uma selfie lá na ponte. Mas, ou seja, muitas palavras lançam para você. E às vezes pode ser a tua mãe, pode ser o teu irmão, pode até ser o pastor, pode ser alguém que é alguém bom. Você precisa entender que não é o instrumento, é a palavra que tem poder. E às vezes a pessoa fala brincando, só que todas as palavras têm poder, não importa se está falando brincando, se está falando com intenção. Então, primeiro ponto, você precisa ter consciência que a palavra tem poder. Segundo ponto, você tem que se proteger. A Bíblia diz, Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele fala sobre o escudo da fé para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Então, você também tem que ter esse escudo, essa proteção de palavras negativas. Escutou uma palavra, não aceite no teu coração. Não aceite uma palavra de derrota, não aceite uma palavra negativa. Tenha no teu coração os propósitos que Deus tem para a sua vida. E para finalizar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. 1 Coríntios 14, verso 4. Assim diz a palavra de Deus: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. E aqui fica a mensagem. Qual é a nossa missão? Profetizar, edificar as pessoas. Edifique as pessoas ao teu redor. Certa vez uma família me procurou e falou para mim assim: Cláudio, meu filho já foi reprovado no vestibular pela 2ª vez e ele agora quase passou, mas ficou na reserva, mas não conseguiu passar. E aí a mãe virou para mim: não, eu já estou com vontade de pagar uma faculdade particular para o meu filho e tal. Eu cheguei para ela e falei assim: minha irmã,
O teu filho já fez o vestibular 2 vezes, ele quase passou agora. O que isso significa? Se ele continuar estudando, ele vai passar na prova, não vai mais ficar como reserva. E é melhor você deixar ele pagar mais um ano de curso preparatório, ele fazer a prova, ser aprovado no vestibular, fazer uma faculdade pública, e esse dinheiro que você gastaria com a faculdade particular dele, você guarda para ele depois fazer uma pós-graduação no exterior. Ela escutou aquela palavra, fizeram isso, e o filho dela não terminou, está fazendo faculdade de engenharia na UFRJ, não fez ainda a pós-graduação no exterior, né, que não terminou a faculdade, mas já fez um curso de extensão, de língua, né, no exterior. Então, ou seja, aquilo ali aconteceu. Ou seja, isso ao teu redor. Tem a palavra de vida. Pessoas vão chegar, nós estamos numa época de suicídio, de depressão. Profetiza, dê palavra de vida para as pessoas. Deus te colocou nessa terra como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que leva luz para as pessoas. Então, independente, uma coisa que eu aprendi, gente, às vezes você fala, seu pastor, e tem gente que tem medo de falar com o pastor. Gente, uma vez eu cheguei para o meu pastor e falei assim, mandei uma mensagem para ele simples, pastor, que Deus te abençoe, que o senhor tenha um dia maravilhoso, Deus renove suas forças. Ele virou para mim e falou assim, Luiz Cláudio, muito obrigado, foi uma palavra muito oportuna. Então não profetize e abençoa só as pessoas que estão abaixo de você, não. Abençoa também o seu líder, o seu pastor, o seu professor, sua mãe, as pessoas do seu relacionamento, pessoas que alimentam a tua fé. Por quê? Porque todo mundo precisa de uma palavra de vida. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Amém. E que Deus te abençoe e que a palavra nos seus lábios seja uma palavra de edificação em nome de Jesus. Amém.